Essa semana 4 estamos falando sobre APIs, né? Uma API importante a ser estudada, né, que envolve conceitos importantes em ciência da computação, especialmente em programação concorrente, é a API de concorrência, né, de Java, para criação de programações de programas multithreaded, né, que nós vamos ver o que significa. Né? Durante essa videoaula nós vamos entender como, vamos aprender como criar múltiplas threads no nosso programa, e mais importante que isso, né, do que criar as threads, é sincronizar as threads. Mais importante e talvez uma tarefa bastante difícil, bastante desafiadora, né, em ciência da computação, é criar programas concorrentes que sejam adequadamente sincronizados e que funcionem adequadamente. Né? Então nós vamos entender como fazer programas sincronizados, né, usando monitores, né, um conceito de monitores, né, que aparece lá em sistemas operacionais, e vamos usar também duas alternativas para sincronizar produtores e consumidores, né, que é a alternativa baseada em Wait Notify e a alternativa baseada em locks e conditions. Né. Então vamos para a nossa videoaula de concorrência. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender, diferenciar em relação à concorrência é separar o conceito de processo do conceito de thread. Né? O que é o processo? O processo é aquilo que a gente observa e põe executando externamente pelo sistema operacional. Ou seja, se vocês abrirem aí o controle de processos aí do Windows, do sistema operacional, todo o sistema operacional vai te permitir ver os processos em andamento. Né? Vocês podem observar na figura aí os processos em andamento que eu tirei aqui da minha máquina. Né? São vários processos que têm em andamento. Né? E o sistema operacional que controla isso. Dentro de um determinado processo, existem as threads, ou seja, um processo ele pode ser single-threaded, só tem uma thread dentro do processo, que são tipicamente os nossos programas. Quando você cria lá um programa em C, ou até mesmo em Java, um programa simples lá que faz um Hello World, um System Out Println, que não tem concorrência, não tem interface gráfica, nem nada, é um processo single-threaded, que só tem uma thread de execução, que é o que a gente acostumou a fazer. Né? Os multithreaded, que vão ser os que nós vamos aprender aqui nessa videoaula, tá certo? Vamos criar múltiplas threads dentro dos nossos processos. E qual que é o objetivo disso? Né? São vários, né? Quer dizer, os exemplos aí, né, quando a gente tem várias threads trabalhando num único objetivo, primeiro que eu posso customizar o meu hardware, otimizar o uso do meu hardware. Se eu tiver vários cores, né, na minha máquina, eu posso eventualmente colocar as diversas threads executando paralelamente, de fato, em vários cores. Né? Essa é uma das possibilidades de uso, além de outras. Né? Se eu não tiver muitos cores, ou seja, a minha thread for rodar dentro de um core só, ou seja, elas podem simular que estão trabalhando ao mesmo tempo, isso é extremamente interessante, principalmente para aplicações interativas, né? Esse conceito de multithreading. Tá? Bom, então nós acabamos de ver que thread é uma concorrência intraprocesso, tá certo? Ou seja, um determinado processo ele vai ter várias linhas de execução acontecendo simultaneamente. Né? E aí, o que acontece? Uma thread, né, ela tem uma máquina de estados que define seu ciclo de vida, né, define seu comportamento. Uma thread, ela nasce, ela entra num estado novo, né, você criou a thread. Quando você começa a executar a thread, você dispara aquela thread para execução, ela entra num estado executável. Ah, Marcelo, mas ela não executa automaticamente? Não,
porque existe um escalonador que vai definir se ela pode executar. Pode existirem outras threads executando e ainda não é a vez dela. Então ela entra no estado executável, ou seja, ela está disponível para execução, né? Uma thread que está no estado disponível para execução, ela eventualmente ela pode executar, né? Ou ela pode entrar no estado de wait, espera, ou seja, essa thread ela não, quando ela entra nesse estado de espera, ela não é mais executável. Ou seja, o escalonador não vai pegar ela mais e jogar para executar. Ou seja, para ela sair desse estado de espera, é preciso que ela receba uma sinalização do tipo notify. Tá? Alguém tem que notificar que aquela thread ela pode ser executada. Tá? Uma outra alternativa que a thread é para ser suspensa é você fazer um sleep. Né? Você fala, ó, thread, durma por 3 segundos. Ela vai e fica 3 segundos suspensas e depois, na hora que aqueles 3 segundos acabam, o intervalo expira, ela volta para o estado executável. Tá? Quando a thread completa uma tarefa, ela entra para um estado terminado e aí vai chegar no estado final, que é essa bolinha preta aí embaixo. Aí, né? Ou seja, a thread terminou. Né? E ela pode entrar num estado bloqueado. Bloqueada, por exemplo, quando a thread vai fazer entrada e saída. Como a entrada e saída demora demais, a gente está falando em thread, é execução na CPU. Tá certo? A CPU está executando. Quando, em geral, uma thread executa uma operação de entrada e saída, ela não vai ficar bloqueada, ela não vai bloquear a CPU enquanto ela está fazendo uma leitura no disco, tá certo? Então o que acontece? Ela entra no bloqueado, nesse estado bloqueado, quando a leitura no disco, por exemplo, leitura ou escrita no disco termina, ela volta para o estado executável. Tá certo? Bloqueado também, a thread pode entrar nesse estado quando existe um mecanismo de sincronização, que nós vamos ver mais adiante. Tá certo? Então, esses são os estados pelos quais as threads podem passar. Uma observação rápida aqui é que existe, então, um escalonador de threads, né? Ou seja, a máquina virtual Java, ao trabalhar, ter várias threads ali disponíveis para execução, ela vai escolher vai escolher a thread ali e tem prioridades, aquela com maior prioridade começa a executar, quando executa todas as threads com uma prioridade maior, passa-se as prioridades menores e tal, até que todas as threads vão sendo executadas. Tá? Então, esse é o escalonador. Existe um escalonador de threads na máquina virtual Java. E esse escalonador funciona de acordo com uma fila de prioridades. Ótimo, mas afinal de contas, como que eu vou colocar no meu código-fonte que um trecho de código é uma thread? Né? Na verdade, as nossas threads elas precisam implementar uma interface chamada Runnable. Então, Runnable é uma interface, né? Essa Runnable ela tem uma interface que tem um método run, como se fosse o main da thread, tá certo? É por onde a thread começa a executar. Tá certo? Então, basicamente, qualquer objeto, qualquer classe sua, se ela implementar um método runnable, uma interface runnable, e, portanto, implementar o método run correspondente, o que acontece? Essa classe, os objetos delas podem se tornar threads. Simples assim. Tá certo? Então, quando uma thread executando o método run é criada e iniciada, ela chama esse método run. Bom, então finalmente aí código. Né? Então o que nós temos? A classe printTask implementa o método runnable. Portanto, aí embaixo vocês podem ver, public void run é o corpo que vai ser executado, né? O método que vai ser executado quando essa printTask, que é uma tarefa de impressão, né? Que é a nossa thread, foi executada. Tá certo? Então é simples assim. Tá certo? Preciso de uma thread, implementa o método run, implementa o método run, né, da interface runnable. Então esse slide aí mostra em detalhes, né? Implements runnable, implementa o método run. Só um detalhe adicional. Agora uma coisa importante. Então como é que eu vou fazer para executar aquela
thread. Eu crio um objeto print_task e eu chamo o método run? Não, não é assim. Eu vou precisar criar um objeto thread e chamar o método start desse objeto thread. Veja que thread é uma classe lá do pacote java.lang, tá certo? Então, o que eu vou fazer o start, eu vou iniciar uma thread criando um objeto thread e chamando o método start. Poxa, mas e o meu objeto runnable? Ah, você vai passar ele como parâmetro para thread. Então, a sequência que vai acontecer é que o método start da thread vai chamar o método run do objeto runnable. Entenderam? Então, nós criamos threads, passamos para o construtor dessas threads objetos runnable, e quando nós disparamos as threads por meio do start, é o start que vai chamar o método run de cada um daqueles objetos runnable associados à thread. Então vamos lá para o IDE para ver como é que isso vai funcionar. Vamos demonstrar aqui a nossa print_task. Então nós temos aqui a classe print_task que implementa runnable. Classe print_task implementando runnable. Então, quem implementa runnable tem que implementar o run, que é o método que vai ser chamado assim que essa thread aqui iniciar. Mas veja que print_task não é uma thread. Então, como é que nós vamos fazer para criar uma thread a partir de print_task e iniciar esse método run? Bom, isso está aqui no thread creator, né? Então, olha aqui o main. Eu vou criar os objetos thread passando como parâmetros objetos runnables, que no caso são print_task. Então, eu criei 3 print_tasks diferentes, cada um aqui com um dado diferente. E vou criar também 3 threads diferentes. E aí, aqui eu vou chamar o start de cada uma dessas threads. E cada uma dessas threads vai executar com velocidades relativas diferentes. As velocidades vão ser diferentes justamente por conta de ter colocado um sleep time aqui, que ele é um número aleatório. Esse número aleatório aqui, o sleep time, vai ser um número aleatório, né, de 0 a 5 segundos. Né? Então, algumas vão dormir mais e outras vão dormir menos. Né? Quem dormir mais vai terminar por último, quem dormir menos vai terminar primeiro. Né? Então, vamos ver, executar aqui essa. Aqui tem outros exemplos que são com erro ainda de compilação, né, até porque tem coisas duplicadas, mas eu vou continuar mesmo aqui. O erro não afeta aqui. Então veja, nós executamos aqui adequadamente. Olha lá. As threads foram criadas, a task 1 foi a primeira executada. Olha a ordem que eu chamei. Eu chamei primeiro thread 1, depois thread 2, depois thread 3. E ao chamar as threads, elas mandam uma mensagem que elas foram dormir. Olha que a thread 1 iniciou primeiro e foi dormir primeiro, e dormindo por 3,2 segundos. Né? A thread 3, em sequência, foi dormir 2,5 segundos. Veja que o main terminou e as threads ainda não terminaram. Ou seja, por que o main terminou? Eu disparei as threads, elas estão dormindo, eu já dou o systemout println aqui, pum, termina o main, pum, o main termina. Antes das threads terminarem. Percebam? E aí o que eu tenho que fazer agora? Bom, aí vamos aguardar. E olha que interessante, apesar de eu ter disparado a thread 2 primeiro, por alguma questão de escalonamento ali, ela foi entrar depois da thread 3, da task 3. Olha lá, ela foi dormir por 2 segundos. Né? E apesar de dormir, como ela foi a que dormiu menos, 2,4 segundos, ela foi que acordou primeiro. Então ela acordou, depois a que dormiu menos depois dela foi a task 3, acordou, e por último foi a task 1, que dormiu mais, né? 3,2, e foi a última a acordar.
Agora, olha que interessante, se eu executar de novo, pelo fato até delas terem esse tempo de dormir aleatório, né? Então, olha o que aconteceu. Criei as threads, comecei as threads, olha lá, a task 1 foi dormir por 40 milissegundos apenas, então ela foi a primeira a acordar. O main já terminou, né? E a task 3 e a task 2 dormiram um pouco mais de 3 segundos, né? A task 1 acordou. Como a task 3 dormiu menos, ela acordou em sequência e por último acordou a task 2, que acordou por último. Então vocês percebam que esse é o processo. E olha que interessante, nós não podemos fazer decisões para entender esses programas e depurar os programas, nós não podemos fazer suposições a respeito da velocidade relativa entre essas threads. Essa é uma das grandes questões, certo? Bom, vamos ver agora uma maneira alternativa, onde nós não vamos criar as threads explicitamente, nós, né, programadores aqui. Veja essa alternativa aqui, onde eu criei os objetos runnable, print task, task 1, task 2 e task 3, né, são os objetos runnable. E eu não criei as threads. Ao invés, eu vou chamar um thread executor, né? Eu vou pedir para criar chamar essa classe executors. Ela cria um pulled thread, né? E me retorna esse objeto executor, que é um serviço de execução de threads. Aí eu pego esse serviço de execução de threads, que é esse thread executor, e peço para ele executar a task 1. Peço para ele executar a task 2, peço para ele executar a task 3. É esse serviço de execução de threads, é esse thread executor aqui, que vai criar as threads lá internamente. Mas por que essa confusão toda? Não ficou mais complicado? Na verdade, o que acontece aqui, qual que é a motivação para isso tudo? É porque você criar uma thread, né? E essa thread termina, e depois você cria um outro objeto thread, e essa thread termina, e você fica num ciclo, criando objetos threads, e esses objetos tendo que ser reciclados pelo coletor de lixo, isso é muito caro e ineficiente. Então, o que o Thread Executor faz? Ele cria um conjunto de threads para você internamente lá. E aí, ele tem a capacidade de reciclar automaticamente as threads. Então, ele não fica perdendo os objetos thread ali, não. Ou seja, se uma thread terminou, né, ele aproveita aquele mesmo objeto thread ali para executar um outro objeto runnable. É por isso, só para você não ter que ficar criando e matando e criando objetos threads. Então, como em geral os programas multithread, eles criam uma thread, essa thread termina e depois eles precisam de uma outra thread, ao invés de ficar criando esses objetos sucessivamente, a ideia do executor service é reaproveitar threads que foram criados. Sob o ponto de vista de execução, isso aqui vai executar exatamente da mesma maneira, como nós só temos 3 threads aqui, um ou outro vai ter o mesmo impacto de execução, talvez esse seja até um pouco pior, né, porque você está colocando um overhead do thread executor aí a mais, né? Mas quando você tem muitas threads, isso é um programa executando 24/7, o tempo todo ali criando e threads e terminando threads, sem dúvida nenhuma, Executor Service ganha muito em desempenho. A programação com threads seria muito simples se não fosse pelos problemas de sincronização. O que são problemas de sincronização? Vocês podem ver aí na figura, né, que nós temos um recurso compartilhado. O que é o recurso compartilhado aí? É o cruzamento. Né? O cruzamento ele é usado tanto por carros que estão numa via, quanto por carros que estão em outra via. Né? Quando a sincronização desses cruzamentos não é bem feita, o que acontece? Aí aconteceu um aparente deadlock, né? Deadlock
vocês vão estudar lá em sistemas operacionais, é quando as pessoas não soltam um recurso. Eu fico esperando você soltar o recurso e você fica esperando eu soltar o meu recurso, só que eu fico esperando você, você fica me esperando, nenhum dos dois solta e fica travado ali eternamente. Esse é o chamado deadlock. Aí aconteceu a mesma coisa, um aparente deadlock. Existem outros problemas de sincronização, por exemplo, nos cruzamentos, né? Quando dois carros tentam acessar o cruzamento ao mesmo tempo, vocês sabem o que acontece. Vai acontecer uma batida ali no cruzamento. Então, os sinais de trânsito, eles servem justamente para fazer essa sincronização. Uma hora passa carros de uma via, outra hora passam carros de outra via, e as coisas funcionam muito bem sincronizadas dessa maneira. Nas threads, quando nós temos essa disputa por recursos compartilhados, que é uma memória, em geral vai ser uma memória compartilhada, nós vamos precisar, entre aspas, fazer os nossos sinais de trânsito ali para as nossas threads. Olha, agora você vai e você espera. Ah, agora você espera e você vai. Então nós vamos ter que programar isso. E por isso que programação multithread é muito mais complicada de ser feita, porque nós vamos ter que lidar com esses problemas de sincronização. E eles não são triviais, nem de serem programados e também nem de serem depurados, debugados, certo? Então, o que torna a programação multithreaded bastante desafiadora. Bom, uma primeira forma de sincronização que nós temos é usando a palavra synchronize num trecho de código. Quando uma determinada thread tenta acessar, várias threads tentam acessar o mesmo trecho de código, que ele é marcado como synchronized, isso funciona de uma maneira que nós chamamos de monitor. Ou seja, o monitor garante que apenas uma thread vai executar aquele trecho de código ali num determinado instante. Não tem como, o monitor não deixa acontecer de duas threads executarem o mesmo trecho de código ao mesmo tempo. Isso é bastante conveniente. Tá? Então, o uso do termo synchronized, marcando um bloco de código, ele serve para especificar monitores, ou seja, apenas uma thread vai estar executando aquele trecho de código ali em um determinado instante. Esse synchronized ele pode ser também aplicado em métodos, significa que apenas uma thread pode estar chamando, executando um corpo de um método num determinado instante. Ou seja, nunca vai haver duas threads executando um trecho de código de um método synchronized. O que vocês podem perceber que é bastante conveniente sob o ponto de vista de sincronizar as threads. Bom, então vamos ver como usar o synchronized, para poder garantir que threads acessem de maneira adequada um espaço compartilhado. Vamos imaginar então, nós temos aí um simple array, que é um array que permite gravação por meio desse método add, tá certo? Nós colocamos aí, para poder gerar problemas de sincronização, lentidão na execução desse add. Um add de uma thread vai eventualmente executar mais lentamente do que um add de outra thread por causa desse sleep aleatório que nós estamos colocando aí no corpo da thread. Tá certo? Então, basicamente, o add é uma memória... basicamente, esse simple array é uma memória compartilhada que threads vão usar para escrever. Então, nós queremos que essas threads entrem na execução desse add aí de maneira compartilhada. Veja que eu já estou adiantando que esse add precisava ser executado de maneira sincronizada, e não vai ser no início. E vamos ver o problema que isso pode acarretar. As threads que vão acessar aquele simple array e escrever números neles usando o add são essas threads array writer. Veja que elas implementam runnable. Na verdade, isso aqui não é uma thread ainda, nós vamos criar uma thread com esse objeto runnable, mas esse aqui é uma tarefa, que vai dar origem a uma thread. E perceba que o run faz o quê? Ele escreve 3 números. Vai lá o start value
mais 3. Né? Então ele escreve 3 números no array, né? Usando o método add do array. Então é isso que esse array writer faz. Né? Então nós vamos criar duas threads array writer, né? E ver como que elas vão escrever esses números no array. Então está aqui o teste, né? Usando o simple array, né? Criei com 6 posições, criei o array writer 1 e o array writer 2, né? Escrevendo no simple array, nesse shared simple array. O writer 1 vai escrever os números 1, 2 e 3. O writer 2 vai escrever os números 11, 12 e 13. Tá certo? E eu gostaria que esses números 1, 2, 3, 11, 12 e 13 fossem escritos nessas 6 posições do array. Tá certo? Não necessariamente 1, 2 e 3, 11, 12 e 13. Pode ser em qualquer ordem. 1, 11, 2, 3, 12 e 13. Tá? Em qualquer uma das ordens, qualquer intercalação seria válida. Né? Mas vamos ver o que acontece quando não há sincronização. Vamos aqui com a nossa classe ArrayWriter, que é a classe que vai dar origem às duas tarefas, né? Que adicionam os elementos no array compartilhado, nesse shared array aqui. Né? Ela recebe um array compartilhado. O array compartilhado, então ele tem lá o método add que adiciona um elemento no array. Né? Para que isso possa funcionar, então, relembrando, nós colocamos uma velocidade relativa desse array aqui, ele vai funcionar mais lento ou mais devagar, né? Para umas e para as outras, outra operação. Né? E por último aqui o nosso teste, né, onde nós criamos o array, passamos o array aqui para as duas tarefas, né, a tarefa 1 ela vai escrever 1, 2 e 3, e a tarefa 2 ela vai escrever 11, 12 e 13, né, assim que funciona lá a lógica. Né, a partir desse número que nós passamos aqui como parâmetro, ele escreve outros dois números, esse mais outros dois na sequência. E executamos a escrita 1 e a escrita 2 lá no executor, tá certo? Via executor. Então o executor cria as threads com essas duas tarefas aqui, esses dois runnables, executa e termina a execução aqui, tá bom? Então vamos fazer a execução aqui. Run as our application. Bom, e olha o que ele escreveu. Ele escreveu 1, 2 e 3, perfeito. 12, 13 e teve uma posição aqui que ele não escreveu. Olha que interessante, ele perdeu o 11. Além dele perder o 11, ele deixou essa posição aqui com 0. Vamos tentar uma outra execução, vamos ver o que acontece. Vamos ver que cada execução ela vai dar um resultado potencialmente aqui diferente. Olha lá. Agora o 11 apareceu. Escrevi o 11, o 12 e o 13. O 2 não apareceu. Então provavelmente ele escreveu o 11 no lugar do 1. Será que ele escreveu o 1? Então vamos dar uma olhada aqui na execução. Então nós começamos a execução aqui. Aí escrevemos o 1 na posição 0. Ou seja, o 1 chegou a ser escrito na posição 0. Só que aí, quando ele foi escrever o 11, ele escreveu o 11. Ao invés de escrever aqui sequencialmente, escreve na posição 0, depois na posição 1, 2, 3, 4, 5. Não, o 11 ele está escrevendo na posição 0, sendo que ele precisaria escrever na posição 1. Né? Daqui para frente as coisas aconteceram normalmente, mas aqui aconteceu um problema nessa execução. Por que, então, que o 11 escreveu na posição 0 e não na posição 1? Vamos dar uma olhada aqui no Simple Array e tentar entender o que está acontecendo, porque aqui que tem uma velocidade diferente. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Né? Essa aqui nós estamos no Simple Array, né? A thread foi disparada, a thread 1 foi disparada para escrever o elemento 1. Na hora que ele vem escrever o elemento 1, veja que
array write index, ele começa com 0. Ótimo. Então, a thread 1 pegou esse write index aqui para escrever na posição 0. Né? E aí ela vai dormir. Na hora que ela está dormindo, o que acontece? A outra thread pode entrar também, porque a partir do momento que essa thread aqui, a thread 1, está dormindo, ela pode entrar aqui também. E foi o que aconteceu. A thread 2 entrou aqui. Como a posição write index ainda estava 0, porque ninguém mexeu nele, ou seja, só se mexe no write index aqui no final, ou seja, depois que você escreve, você mexe no write index, o que aconteceu? Né? A thread 2 também pegou o write index. Nesse caso aqui, como o que aconteceu foi que a thread 1 acordou primeiro, dormiu menos que a thread 2, ela foi e escreveu o elemento 1 na posição 0. Quando a thread 2 acordou, o que aconteceu? Ela vem e continua a sua execução. Veja que ela pegou a posição de escrita como sendo 0. E ela vai lá e escreve o 11 na posição 0 também, sobrescrevendo o que está acontecendo por cima do 1. Ou seja, aconteceu um problema de sincronização aqui. Por quê? Porque as duas threads elas pegaram o mesmo recurso aqui e ficaram esperando. Quando elas foram disponibilizadas, as duas escreveram no mesmo lugar e era uma situação que nós não gostaríamos que acontecesse, e foi esse o erro de sincronização que aconteceu. Nós pudemos observar o que aconteceu aí, né? Foi uma execução, não foi adequada. Como que nós podemos fazer para sincronizar? O problema da sincronização aconteceu porque nós vimos que as threads entraram ao mesmo tempo para executar esse método ADD. E aí, um dos exemplos que nós vimos foi as duas threads entrarem e pegarem o mesmo write index. E uma vai dormir, dorme mais do que a outra, mas elas pegaram, sei lá, o mesmo write index, vamos dizer o write index na posição 0. Uma dormiu, a outra dormiu um pouco mais, aí uma vem, escreve na posição 0, a outra volta e escreve na posição 0 também, antes do write index poder ter sido aumentado. Então o problema todo aconteceu porque nós deixamos duas threads entrarem nesse método ADD simultaneamente. Quando nós colocamos aí a palavra synchronize, nós vamos resolver esse problema, onde uma thread só vai entrar, obter um write index, faz a escrita, aumenta o write index e sai. Só aí a outra thread pode entrar. E aí ela vai haver uma consistência no uso desse write index aí, que é o índice de ser a posição que nós vamos escrever no array. Então nós vimos que o problema todo pode ser resolvido com esse synchronize daqui, no método ADD. Por quê? Porque o problema aconteceu quando duas threads entraram aqui ao mesmo tempo e as duas pegaram o mesmo índice do array que elas iriam escrever. Então elas ficaram prontas para escrever exatamente no mesmo índice. Quando você coloca um synchronize daqui, é como se duas threads que estivessem chegando aqui para executar ao mesmo tempo, elas não conseguem entrar, ou seja, só vai poder estar presente na execução do método inteiro uma única thread, que não era o que aconteceu antes. Antes entraram duas threads, de maneira praticamente simultânea, ou quase simultânea, de tal maneira que elas conseguiram executar isso daqui antes que a outra terminasse, antes que a outra atualizasse esse write index, Então, a gente pode considerar isso de simultâneo. Então, entraram duas threads simultâneas aqui nesse método ADD. Colocando o synchronize, isso fica impossível. O synchronize ele serve para garantir exatamente isso, que apenas uma thread vai executar aqui. Ou seja, só começa uma outra thread a executar quando a outra sair. Então, sempre vai ter só uma aqui dentro. Isso garante a execução correta. Vamos, então,
executar aqui o nosso teste. Esse aqui é a versão modificada, que tem o synchronized, né? E nós podemos ver o que vai acontecer aqui. Olha, 1, 2, 3, 11, 12, 13. Né? É engraçado que a thread inteira, primeiro, executou todo, para depois a segunda thread ter executado toda. Isso é porque, provavelmente, quando uma das threads tenta entrar aqui, ela vai ficar parada, né? Ou seja, aí a outra acaba de executar rapidamente. Não dá tempo da outra tentar entrar intermeadamente. Então, acaba acontecendo isso. Agora, se eventualmente nós chegarmos aqui para fazer um teste, né, no array add, né, onde eu tinha esse synchronize, eu chegar aqui no array writer, né, tá vendo esse método add aqui? Eu colocar uns intervalos para o add não acontecer exatamente muito rapidamente um atrás do outro, a gente pode copiar aquele trecho do sleep e colocar aqui, e aí eu vou dar um add, vou dormir. Enquanto eu estou dormindo, a outra thread pode entrar e executar o add dela, né? Então vamos ver como é que funciona se eu fizer isso daí. Seria uma maneira melhor de testar esse código aí. Né? Vamos executar aqui. Agora, o que aconteceu? Entrou a thread 1, 2, entrou a thread 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou seja, houve, de fato, elas executaram de maneira intercalada. Mas executar de maneira intercalada, mas de maneira correta. Vocês vejam, olha, eu coloquei o 1, depois o 11, entrou na posição certa, não escrevi em cima do outro e nem deixei espaços vazios aqui no array, né? Então, ou seja, a execução aconteceu de maneira adequada, né? Se eu executar de novo, 11, 12, executou exatamente da mesma maneira, ela está executando de certa forma intercalada, né? A gente pode tentar variar esses parâmetros aqui, colocar 50 para ver se eventualmente dá tempo de executar duas vezes uma, né? Provavelmente não. Teria que ser um tempo ainda menor. 11, 1, 12, 13, olha, aqui aconteceu, né? Diminuindo o tempo ali, deu tempo, por exemplo, da thread 2 executar duas vezes, né? E depois, enfim, acabar o dela aqui. Então, houve uma diferença de intercalação aqui das coisas, tá? Então, nós podemos, então, para resumir aqui, ver como que o uso do synchronize daqui resolveu esse problema de sincronização. Um outro problema de sincronização bastante comum, bastante estudado nas disciplinas de programação concorrente, sistemas operacionais, é o problema do produtor-consumidor. O que é o produtor-consumidor? Olha, um produtor produz e ele só pode produzir de novo quando um consumidor consumir. E um consumidor só pode consumir de novo quando o produtor produzir. Então tem que haver uma produção e um consumo intercalado. Produz, consome, produz, consome, produz, consome, produz, consome. Nunca pode haver produz, 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 consome. Produz, produz, consome. Não pode. Imagina, eu gosto muito dessa figurinha aí, imagina se o cara está jogando a telha para o sujeito lá de cima. Né? Aí o sujeito, o produtor é o cara que está jogando a telha lá para cima. Então, ele produz, jogou uma telha para cima. O cara pega e coloca no telhado e fica pronto para receber a próxima. Ou seja, ficar pronto para receber a próxima é o consumir. Agora imagine o seguinte, o cara começa a produzir loucamente lá de baixo, ou seja, ele joga uma telha, antes que o cara fique pronto para pegar a próxima, ele já joga a outra, vai acertar na cabeça do sujeito lá em cima a telha e vai quebrar as telhas todas e machucar o sujeito. Então é um problema de sincronização engraçado, sério isso aí, né? Obviamente que não vai acontecer porque os dois aí o cara vai esperar,
né, o cara está pronto para receber a próxima telha, para poder jogar a telha lá para cima. Né? Então, o que é isso? É um produtor-consumidor sincronizado, tá certo? Então é isso, nós vamos implementar isso, vamos imaginar um buffer, né, que tem lá uma variável, e um produtor escreve naquela variável, o consumidor lê a variável. O produtor escreve, o consumidor lê. O produtor escreve, o consumidor lê. Problema bem simples, produtor-consumidor, mas que vai dar para ilustrar muito bem como nós podemos fazer sincronização de threads para esse tipo de problema. No nosso caso aí, a nossa variável compartilhada vai ser um buffer, né, que tem um método set para o produtor escrever um valor no buffer e um método get para o consumidor ler o valor do respectivo buffer. Tem essa interface aí. O produtor, então, ele tem lá uma variável buffer do tipo shared location que ele vai usar para escrever. Né? E ele vai ser uma thread. O produtor é uma thread que está trabalhando ali e que nós vamos precisar sincronizar o produtor, que é uma thread, com o consumidor, que é outra thread independente também. Né? Independentes, mas que acessam a mesma variável compartilhada. O produtor para escrever nessa variável e o consumidor para ler dessa variável. Né? Então vocês percebam aí, né, que o método run, ele do produtor escrever, né, 10 vezes, né, na variável no buffer. Né? Então ele tem um loop aí onde ele vai fazer o set, percebam ali lá na linha 26, né, shared location set count, um valor que ele vai escrever lá naquela variável compartilhada no shared location, lá, que é o buffer, que basicamente tem uma variável. Tá certo? Então ele vai fazer 10 vezes aí. Para nós trabalharmos com velocidades relativas diferentes, nós colocamos esse sleep aí para simular uma diferença de velocidade aí, né, que pode acontecer quando a gente estiver trabalhando com programas, né, que sejam mais complicados, façam esquemas de produção e consumo, que tenham mais coisas acontecendo no meio, aí, mais processamento acontecendo no meio. Para nós simularmos esse processamento acontecendo no meio, nós estamos colocando um sleep aí, é como se outras coisas estivessem sendo processadas ali. Tá bom? Então, resumindo, o produtor tem um loop aqui de 1 a 10, escrevendo 10 vezes no buffer share location. O consumidor, o que ele faz? Ele é similar ao produtor, né? Ele também tem o buffer, executa 10 vezes aí, mas o que ele vai fazer? Em vez de ele dar o set, olha lá na linha 27, ele dá um get. Ele dá um get no buffer, ou seja, o produtor deu o set, ele dá o get. Olha, vocês percebam que nós não estamos fazendo nada, absolutamente nada, para que aconteça uma sincronização aí, né? Ele deu um set, o outro dá um get, ele dá um set, o outro dá um get, ele dá um set, o outro dá um get. Onde nós estamos fazendo essas travas aí? O sleep? Não, o sleep simplesmente ele vai fazer um dormir mais, por exemplo. Vamos supor que e até para fazer com que esse erro fique mais eventualmente aparente, né? Vamos supor que o consumidor aqui dorme 3 segundos e o produtor dorme meio segundo a cada volta do loop aí, o produtor vai gerar várias vezes ali e nada vai acontecer. Né? Então vamos ver essa execução justamente vendo esse erro acontecer. Então está aqui o buffer não sincronizado, né? Ou seja, nós não vamos controlar o acesso a esse buffer, ele simplesmente, eu dou um set, ele vai e escreve, não quer nem saber. E dá um get, ele vai e retorna o que está lá. Também não quer nem saber se pode consumir, se pode ler ou não. Tá certo? É um buffer não sincronizado. Vamos olhar a execução e ver o que acontece com esse buffer não sincronizado aí. Então, vamos executar aqui o nosso produtor consumidor. Nós, então, criamos um buffer não sincronizado, né? Nós criamos um produtor e um consumidor que trabalham em cima desse mesmo buffer aqui. Né? E vamos ver o resultado. Então, vamos executar esse teste aqui.
né? Application, e ele começa a fazer o produtor. Olha que interessante, o produtor escreveu 3 vezes. É o que nós esperávamos. O produtor produz, consumidor consome. Produtor produz, consumidor consome. Produtor produz, consumidor consome. É um de cada vez, né? Quer dizer, quando nós temos essa sequência produtor, produtor, produziu, produziu, ou aqui embaixo, leu, leu, são problemas que nós tivemos. Então veja que aqui ficou bem complicado mesmo. Produtor, produtor, produtor. Depois que o consumidor leu o 3, ele leu o 3. Ou seja, ele perdeu a leitura do 1 e do 2. Ou seja, foi uma execução bastante ruim aqui, né? Quer dizer, vamos executar de novo. Cada execução, eventualmente, as coisas vão acontecer de uma maneira diferente. Ó, o produtor produziu 1, aí agora veja que foi um outro padrão. O consumidor consumiu, 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 produziu, produziu, né? E por aí vai. Então a gente vê que percebe claramente os erros de sincronização acontecendo. Por quê? Porque nós esperávamos produz, consome, produz, consome, produz, consome, um de cada vez, né? Então vamos trabalhar agora numa solução sincronizada para esse problema aqui. Aqui como vai funcionar o buffer sincronizado com o wait e notify. Nos próximos slides nós vamos mostrar o funcionamento, né, do wait e notify. Aqui eu vou explicar com outros slides. Por hora, eu quero que vocês percebam, né, entendam o que vai acontecer, o que é esperado que aconteça durante a execução do programa. Então, olha lá, eu coloquei o teste para funcionar, né, então ele está funcionando ali o teste. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui, né? Olha, vocês percebam que alguns pontos de sincronização, né, o buffer está cheio, o produtor espera. Buffer está vazio, o consumidor espera. Ou seja, quando que acontece isso? Por exemplo, o consumidor leu o 8. Antes do produtor produzir o 9, o consumidor tentou ler. Só que ele não vai ler o 8 de novo, então ele espera. Então ele entra num processo de espera, o produtor vai, escreve o 9, e aí sim o produtor tenta ler o 9, o consumidor tenta ler o 9 e consegue. O produtor tenta escrever o 10, consegue, porque o buffer está vazio. E assim por diante, aí nós podemos perceber que o produtor terminou primeiro, lendo a soma dos valores produzidos foi 55, a gente pode também checar aqui que a soma dos valores lidos também foi 55, né? Perceba aqui também que o produtor terminou e depois que o consumidor terminou de ler o último número. Então, o processo começa lá, o produtor escreve 1, o produtor tentou, nesse caso aqui, tentou escrever de novo, né? Mas o buffer está cheio, ou seja, o 1 não foi consumido, então o produtor espera. Enquanto ele espera, o consumidor lê. Na hora que o consumidor lê, ele libera o produtor, e assim vai. Olha que aqui não precisou de sincronização, automaticamente o produtor produziu na hora certa, depois de uma leitura, o consumidor leu na hora certa, depois de uma escrita, e assim por diante, até que o produtor tentou escrever 2 vezes e não conseguiu. E assim por diante. Então é assim que o programa espera-se que o programa funcione. Tá? Então vamos entender agora como que nós implementamos isso com os comandos wait, notify. Bom, então para sincronizar esse código, nós vamos deixar os produtores e os consumidores chamando o método setGet do mesmo jeito, ou seja, eu não vou alterar nem o produtor nem o consumidor. Quem vai controlar o produtor e o consumidor é o buffer. O buffer que vai dizer, opa, peraí, seu set, você não vai poder continuar. Seu get, você não vai poder continuar. Então, veja, o código do produtor e o consumidor continuam exatamente do mesmo jeito aí.
Bom, então olha aí agora o nosso buffer sincronizado usando wait e notify, são dois comandos, né? O buffer sincronizado agora ele vai ter os métodos set e get, do mesmo jeito. Só que agora, esses métodos set e get, eles são synchronized. O que significa é que enquanto um set estiver executando, outro set não vai conseguir executar, ele vai parar aqui, certo? Então, posso dar um set, na hora que eu tentar dar o outro set, ele bloqueia. Mas isso não é suficiente, tá certo? Porque o primeiro set, ele pode ter que parar já também. Ou seja, o set, ele pode ter que parar esperando o get, porque o get está parado ali, então não basta simplesmente ser synchronized, tá certo? Porque ele pode, mesmo ele entrando aí, começando a executar, ele pode ter que parar. E quando que ele vai parar? Nós criamos aí uma variável chamada ocupado, ou seja, o buffer está ocupado. Se o buffer está ocupado, ou seja, é porque já foi produzido alguma coisa. Então, eu não posso produzir de novo enquanto o buffer esteja desocupado, tá certo? Então, veja que quando o buffer começa, a variável occupied ali em cima, no momento da declaração dela, ela começa com falso, ou seja, o buffer está livre para ser escrito. Ótimo. Então, da primeira vez, ocupado é falso, ele entra ele não entra no while, porque o ocupado é falso, atualiza o valor do buffer, passa o ocupado para verdadeiro, dá um notify, que nós vamos entender o que significa esse notify, e segue em frente. Na hora que ele, vamos supor que ele entre de novo, ops, ele está naquele loop dando 7, 7, 7, vamos supor que ele vai tentar entrar de novo. Opa, ele vai entrar, se não acontecer um get, o que vai acontecer? O ocupado está true, porque ele acabou de fazer, ele passou para true. Né? Então, o set vai acontecer o que? Ele vai entrar, ele vai executar esse método wait. Lembra lá do ciclo de vida da thread? Quando ela está no executável e passa para um wait, opa, ela entra num processo de espera. Então o nome wait leva a isso, né? A thread entra para um estado de espera. Pô, mas quando que ela vai sair desse estado de espera? Olha, ela só vai sair desse estado de espera quando alguém der um notify nela. Um notify all, assim. Quem que vai dar um notify all? Vai ser o outro lado, o get. Olha lá o get como funciona. Ou seja, esse wait aqui do set só vai poder ser liberado quando o get foi executado. Tá certo? Se o get, por algum motivo, não executar nunca, esse wait fica travado aqui infinitamente. Bom, mas não é o nosso caso, né? Porque nós temos o get lá que vai acontecer 10 vezes também. Por isso que eu dei 10 sets e 10 gets. Né? Se eu desse, sei lá, 10 sets e 9 gets, o último set lá ia ficar parado aqui infinitamente esperando ser acordado e como não vai ter o 10º get, ele ficaria ali infinitamente. Bom, mas por isso que eu fiz 10 sets e 10 gets. Então, o primeiro get aqui, ele entra, se ele não tiver ocupado, significa que ele já leu uma vez, né? Então tem que estar ocupado. Se está ocupado, opa, ele pula o while. Fala que o ocupado é falso, né? Notifica lá as threads e retorna o buffer. Retorna o valor que está lá no buffer, né? Sem problemas. O valor do buffer foi retornado pelo get. E se eu tentar... bom, então vamos supor que eu executei esse get adequadamente e tento executar o get de novo antes que o set tenha sido feito. Veja que eu passei o ocupado para falso, ou seja, a variável está vazia, como se a variável estivesse vazia. Se ele tentar dar um novo get, ele vai passar pelo synchronize, porque ele já retornou o buffer, já terminou o método, ele entra de novo. Só que aí, enquanto não estiver ocupado, opa, não está ocupado, porque eu passei ocupado para falso. Então ele vai acontecer o wait. Tá certo? Então, e ele fica aqui esperando. Então veja que o notify all, ele libera o wait do amigo, ou seja, o notify all do set,
libera o wait do get. E o notify all do get libera o wait do set. E assim eles se sincronizam, cada um executa uma vez de maneira intercalada. Bom, wait e notify são uma forma clássica aí de sincronização de threads, né, principalmente para uso de produtores consumidores. Uma outra alternativa ao wait notify foi a criação, né, de interfaces lock e condition, né, nas versões mais novas de Java. A partir do Java versão 5, né, lock e condition foi criado. Né. Essas interfaces, né, elas são ditas, potencialmente elas podem parecer mais complicadas de usar, mas eu particularmente acho bastante tranquilo, acho até mais fácil de entender o uso de lock e unlock, né, e condition também. Né? Bom, o que acontece? O lock é uma variável, existir uma variável do tipo lock que vai nos permitir adquirir um bloqueio para acessar um recurso. O que é adquirir um bloqueio? O bloqueio é o seguinte, olha, se tem algum recurso compartilhado e eu tento falar, ó, me dá esse recurso só para mim, eu executo um lock, ó, bloqueio o recurso para mim. Alguém que tentar obter o lock naquele recurso não vai conseguir. Imagine na situação então do semáforo lá, né, do cruzamento. Eu chego no cruzamento, eu peço um lock. Consigo esse lock? Consigo. Ah, então eu posso passar. Né? Eu não consigo o lock? Então eu espero que eu não possa passar. Tá certo? Em estrada, para quem já viajou aí, eventualmente passou por obras em estradas, deve ter visto aquela história, né, do bastão, né? Sempre tem uma bandeirinha, né? Fica um sujeito numa ponta e outro sujeito na outra controlando uma bandeirinha. A bandeirinha é o lock, tá certo? Aí a pessoa fala, olha, se você tiver a bandeirinha, você pode passar, tá certo? E aí você pega a bandeirinha, significa que você pode passar. E você vai carregando a bandeirinha, chega do outro lado da rodovia, você entrega a bandeirinha lá para o sujeito. Aí significa que quem não tem a bandeirinha vai ter que esperar. Né? Então, aí vem um carro do lado de lá, carrega a bandeirinha para o lado de cá. Entrega para o sujeito e assim por diante, e os sujeitos ficam, das duas pontas, ficam controlando quem tem a bandeirinha, tem o token, vamos dizer assim, para poder acessar o recurso compartilhado. Lock and Unlock funciona de uma maneira bastante parecida. Bom, se eu adquirir bloqueio a um recurso, ou adquirir acesso exclusivo a um recurso, né, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho que completar a minha ação, né, e liberar aquele recurso um momento, porque as outras pessoas, outros threads, né, outros sujeitos podem estar precisando daquele recurso ali. Né? Vamos imaginar então uma situação onde eu estou lá na estrada e por algum motivo o pneu fura e eu estou com a bandeirinha segurando ali. Poxa, vai ficar todo mundo esperando eu trocar o pneu? Não, eu posso esperar em um objeto condição, que é esse condition. Enquanto a condição for verdadeira, eu vou ficar esperando. E alguém depois pode me sinalizar, falando, olha, a condição que você tinha já foi satisfeita, você pode continuar, que é o signal, tá certo? Então, o condition, esse objeto condition, essa variável condition, é uma condição que nos permite liberar o nosso lock. Eu tenho um lock, eu vou falar, opa, peraí, eu vou soltar esse lock para alguém usar e vou esperar que uma condição seja satisfeita para eu tentar recuperar esse lock de novo e conseguir terminar de executar a minha tarefa. Então, a condição é uma maneira, então, dos recursos impossibilitados, das threads impossibilitadas de continuar e tendo adquirido um recurso, elas liberarem o recurso para outras threads continuarem e, eventualmente, alguém sinalizar a essa thread que ela pode tentar adquirir o bloqueio de novo e continuar terminando a sua tarefa. Vamos ver, então, como é que nós reimplementamos
né? A ideia é reimplementar o produtor-consumidor. Ao invés de usar wait notify, vamos usar lock, né? As interfaces lock, com os métodos lock e unlock, mais os objetos condition, com os seus métodos wait, await e signal. Bom, então o nosso buffer ele vai ter um objeto lock, que é o lock de acesso, o cadeado de acesso ao buffer, e vai ter duas condições. Uma condição pode escrever, uma condição pode ler, né? Vai liberar, essas condições vão ser liberadas para o produtor e para o consumidor. Então, veja, então nós temos um objeto lock, que é implementado com esse entrant lock, e dois objetos condition, certo? Que são condições que são obtidas por meio de um determinado lock. Então tá aí. Nós temos os nossos métodos set e get do buffer. Perceba que eles, de certa forma, eles têm uma estrutura similar ao wait notify, né? Eles têm essa estrutura dual, meio que uma cópia espelhada do outro, né? Ou seja, o set, para você fazer um set, primeira coisa, você tem que adquirir o lock. Para você fazer um get, primeira coisa, você só vai conseguir fazer se você adquirir o lock. Porque você não pode tentar fazer um get sem ter adquirido esse lock. Que é similar ao synchronized, ok? Bom, e aí vamos olhar o set. Se tiver ocupado, ou seja, significa que ele já produziu uma vez. Então ele vai ter que esperar. O que significa esperar? Eu vou pegar a condição can write, e eu não posso, o can write eu não posso escrever. Então vou ter que fazer um await. Tá certo? Quem que vai liberar o can write? Olha lá no get, lá embaixo. Can write signal. Ou seja, o get libera o can write para o set. E aí o set continua ali a partir desse can write. Se ele parou aqui e ficou travado nesse ponto, se o set ficou travado no can write await, né, o get, ao chegar no can write e sinalizar, ele libera, né, o set para pegar o lock ali e continuar. Né? Continuando, o set pega o buffer, passa ocupado para false, né? Escreve no buffer, passa ocupado para true, falou, ó, escrevi no buffer, está ocupado agora, true. E libero o read, can read. Por quê? Porque pode ter um read esperando lá no await. Se não tiver nenhum read esperando no await, não tem problema, o sign não sinaliza para ninguém. Mas se tiver o get lá, tentou acessar e não tinha nada escrito lá para ele ler, o can read entrou no await. E aí, o set, chegando lá embaixo e faz o can read.signal, ele libera o can read await. Né? E finalmente, ao terminar lá, quer dizer, quando você terminou o set, você libera o lock. Quando você terminou o get, também você libera o lock no final. Então, vocês percebam que não é tão... é bastante similar ao wait notify. Eu, particularmente, até acho mais intuitivo o uso desses locks e condições. Pessoal, chegamos então ao fim da nossa videoaula sobre concorrência. Foi um assunto bastante desafiador, bastante técnico, principalmente no que tange a parte de sincronização de produtores e consumidores. Começamos nossa videoaula criando threads simples, sem sincronização, e aos poucos fomos observando como podem funcionar threads que acessam recursos compartilhados e não são sincronizados, ou seja, inevitavelmente nós vamos ter problemas com essas threads. E então aprendemos a importância de usar adequadamente os recursos de sincronização. Em particular, usamos os recursos de wait notify
para a sincronização de threads baseados em produtor-consumidor, e vimos uma alternativa, né, mais recente, implementada no Java 5, né, usando locks e conditions. Né? E então finalizamos aqui a nossa videoaula sobre APIs para concorrência.